Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Fabrício Vaz, mais uma live, né, do nosso foco aí, nosso objetivo, transição de carreira com Power BI, né, quem está buscando aí tirar a certificação Microsoft, fazer uma transição de carreira, ter melhorias aí, né, dentro da sua própria função com análise de dados. Eu preparei hoje um dashboard bem interessante, que dá até para a gente aplicar, às vezes, aí no seu, como para você mesmo ali no seu controle financeiro, mas ele bem aplicado para a empresa, né, que é a questão ali de fluxo de caixa. Então, a gente consegue criar ali no Power BI, bem interessante, um dashboard com fluxo de caixa, tá? Então, vou fazer aqui passo a passo, vou pegar bem do início mesmo ali a criação desse dashboard de fluxo de caixa. Ele vai, né, para lá para a aula, para o conteúdo, né, da mentoria, o conteúdo da mentoria. Isso quem está participando tem acompanhado as postagens. O último capítulo lá eu tenho postado, né? Sempre a gravação demora um pouco, a gravação que é feita aqui através do Zoom, ela demora um pouquinho para finalizar, quase uma hora mais ou menos após ali. Eu acabo já estando cansado, eu posto no dia seguinte lá na área de aula, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui e vamos para cima desse projeto aqui. Veja bem, pessoal, a base que eu tenho, a base de dados que eu tenho, vai ser uma base no Excel, tá? Vai ser uma base aqui no Excel. Essa base de dados aqui era uma simulação, é uma base fictícia, né? Não é uma base com dados reais, até que não seria bacana fazer com dados reais, referente à movimentação financeira de uma empresa. Então, a base de dados é a base de dados movimentações. A gente vai ver algumas fórmulas aqui que eu acho que nenhum de vocês viram ainda, tá? Então, aqui eu tenho a base de dados que eu vou trabalhar. Tá? Essa base de dados aqui, ela vai ter aqui o número da movimentação, né? Ela vai ter aqui a data da movimentação, ou seja, é um fluxo de caixa, é o controle financeiro da empresa. Então, por exemplo, eu tenho aqui número da movimentação 1. Ocorreu no dia 1 de 2019. Quando você tem um fluxo de caixa, né, quais dados você tem? Você tem ali dados de entrada e você tem dados também de saída. Né? Então, entrada financeira, uma venda é uma entrada, né? Um investimento, né? Uma receita ali é um tipo de entrada. Uma saída, uma despesa, um pagamento de funcionário, um pagamento de fornecedor, né? Qualquer tipo de valor que vai sair da empresa é uma saída, qualquer tipo de valor que vai entrar, ele vai ser uma entrada. Eu vou ter aqui a classificação dela, né? Tenho aqui também um número de documento, uma simulação, uma nota fiscal. Então, pensando numa organização aí que trabalha de forma controlada, você vai ter ali, né, o número de nota daquela entrada ou saída. Eu tenho uma coluna aqui, centro de custo. Eu não vou utilizar esse centro de custo. O local que ocorreu essa entrada, saída, tá? E aqui, olha que interessante. Eu tenho valor. Que valor é esse aqui? A gente vai imaginar que essa empresa, ela iniciou aí um saldo zero. Ela pegou aqui no 1 de 2019 com um saldo zero. Então, o que aconteceu aqui no dia 1 de 2019? Ela teve uma entrada. Olha aqui, ela recebeu o quê? Uma entrada, um investimento, no caso, né? Que foi uma entrada, foi um investimento, ele ficou em R$ 1.068. Aqui nessa outra coluna, eu já vou ter o quê? O acumulado. Tá? O acumulado daquela linha. Então, se ela iniciou com 1.068, o acumulado aqui, 1.068. Já no dia 10/1, olha que interessante, ela teve outra entrada, uma receita financeira, né? Nota fiscal, operacional. Aqui eu tenho o valor, que é o valor da entrada. Já esse acumulado, o que ele é? Ele é a soma desse valor com esse valor. Então, você vê que o acumulado, ele vai assim, teoricamente, ele vai aumentando
teoricamente ele vai aumentando, só que quando ele tem uma saída, ele vai diminuindo, correto? Ele vai aumentando aqui, diminuindo. Então, o caixa final dessa empresa aqui, ó, vamos pegar na última linha aqui, ó, no dia 18/12/2021, é o que? Ela finalizou aqui com 1.855.947. Ela teve entradas, vocês vão ver aqui, olha aqui, esse valor aqui é negativo. Por que ele é negativo? Ele é uma saída, aqui é positivo, opa, aqui é um valor positivo, porque aqui também é negativo, dá um menos aqui, né? Uma saída, aqui já é um valor positivo. Então, o que acontece? Esse acumulado aqui, ele é o quê? Ele vai ser o saldo final do caixa da empresa. Só que tem isso aqui no Excel. Eu vou passar tudo isso aqui para o Power BI. Perfeito? Para o Power BI. Eu acredito que a aula de hoje pode ser que ela chegue ali até as 22, porque eu vou fazer de forma... Eu não fiz nada aqui. Nada. Tá? Eu apenas baixei a base aqui. Eu vou desenvolver as fórmulas aqui ao vivo com vocês e a parte de layout também. Então, eu não tenho nada pronto aqui ainda. Perfeito? Então, essa aqui é a base. Vamos pegar um projeto novo aqui. Perfeito? Então, eu vou pegar aqui o Power BI. Tá aqui, ó, limpinho. Tá? O Power BI novinho. E vou fazer o quê? Vou fazer a parte de importação de dados. Lembrando que a primeira parte aí é você trazer dados para dentro do programa. Então, vou vir aqui em obter dados. É um arquivo do Excel. Vou clicar aqui em pasta de trabalho do Excel. Tá? Pasta de trabalho do Excel. Ela está salva aqui em upload. Tá? Vendas. Presencial. Novo curso. A minha ideia, né? Quem participou do curso presencial, o ano que vem, o curso presencial, eu estou querendo dar uma mudada nele, ele vai estar um pouquinho diferente. Eu vou diminuir o tamanho dos projetos e criar mais projetos, tá? Um dos projetos pode ser esse projeto aqui. Então, eu estou importando aqui a base movimentações. Vamos pegar aqui a base movimentações e vamos trazer ela, né? Vou clicar aqui e vou selecionar que eu quero trazer essa base e vou clicar em transformar dados para que eu possa, né, analisar algum tipo de tratamento de dados que vai ser necessário aqui no Power Query. Pessoal, número da movimentação. Veja bem, eu poderia identificar esse número da movimentação como se fosse um código da movimentação, né? O código da movimentação. Qual que é a boa prática que eu digo para você sempre, né? A boa prática, não uma regra, é transformar o código num valor texto. Certo? Por quê? Porque senão o Power BI automaticamente vai somar essa coluna. Só que aqui eu tenho uma exceção. Qual a exceção que eu tenho aqui? A exceção que eu tenho aqui é que se eu transformar esse valor num valor do tipo texto, eu depois não vou conseguir ordenar isso aí lá no Power BI. Eu vou deixar ele do tipo numérico. Eu não vou fazer cálculo matemático com a movimentação, mas vai ser necessário o quê? Vai ser necessário eu criar uma ordenação, porque essa aqui é uma ordem, né? Uma ordem das transações. Se eu transformar ela no tipo texto, eu não vou conseguir depois fazer ali uma ordenação dela. Então, eu vou deixar ela aqui, né, 1, 2, 3 mesmo aqui, do tipo numérico, certo? A data é a data da movimentação, automaticamente o Power BI já identificou ela aqui no formato data, né? As movimentações aqui era do tipo texto, né? Entrada ou saída, então não vou mexer em nada. A classificação, que é o tipo de movimentação, é um investimento, é uma receita financeira, é uma receita de vendas, eu não vou alterar ela. Número do documento, número da nota fiscal, também vou deixar do tipo texto. Tá? O centro de custo, né? No caso aqui, nessa situação, pessoal, eu poderia até melhorar mais o dashboard depois,
fazendo uma análise aí por centro de custo, tá? Mas a gente não vai chegar nesse ponto hoje, não. O local, vou interpretar que essa empresa ela tem aqui várias filiais, então vou deixar aqui a questão do local, tá? Do local. O valor, olha que interessante, ele é um valor o quê? Ele é um valor financeiro, ele é um valor monetário, né? Então, é uma base fictícia aqui, eu não achei correto, não, né? Tá tudo redondinho, não teve centavos aqui em nada. Não é o que aconteceria no seu dia a dia, né? Mas, tudo bem, eu vou transformar ele aqui em um decimal fixo, que é um valor monetário. Vou clicar aqui em adicionar uma nova etapa. E o acumulado, né? O acumulado aqui é o quê? Né? Como eu havia comentado, é a soma, né? Ou subtração. 1068 acumulado é isso aqui. Vendeu isso aqui é a soma desses dois. Vendeu isso aqui é a soma dos três. Né? Chega num ponto que é uma despesa, ele vai lá e subtrai do acumulado. Então, isso aqui já veio pronto para a gente aqui, tá? No próprio Excel, tá? Foi uma fórmula que foi criada no próprio Excel. Vou vir aqui e vou transformar ele também no decimal fixo. Então, o tratamento de dados aqui dessa base, ele tá simples. O foco hoje aqui, pessoal, é trabalhar um pouco de fórmula. Tem umas fórmulas não tão difíceis, né? Fórmulas que nós já até vimos essas fórmulas aí, mas a gente vai caprichar mais nessas fórmulas. Eu vou clicar aqui em fechar e aplicar para fazer a carga desses dados aqui, né, para dentro do Power BI. Então, estou fazendo a carga dos dados aqui. Perfeito? Então, eu tenho aqui a tabela importada, que é a tabela movimentações. Tá? A tabela movimentações. Pessoal, eu peguei um aluno que me entrou em contato comigo hoje. Ele fazia a parte de tratamento dos dados, mas quando chegava aqui, aparecia tudo vazio. Tudo vazio. Ele ia rodando aqui a barra de rolagem, aí depois que os dados começavam a aparecer. Tá? Eu rapidamente já tinha ocorrido isso comigo, esse problema, tá? O que é esse problema? Lá, o que aconteceu? O que? Que lá no Excel, que é a fonte de dados, tinha linhas em branco, né? A pessoa veio aqui no Excel, aqui, por exemplo, aqui, né? E deixou aqui embaixo várias linhas em branco. Em vez da pessoa vir aqui, né, selecionar as linhas e excluir, ele simplesmente apertou o botão delete. Então, ele estava com esse problema. Só lembrando como é que a gente corrige isso, né? Uma dica boa do dia seria o quê? Você vem aqui em transformar dados, né? Volta lá no Power Query. Mesmo que você não identificar linhas em branco aqui, é bom você vir em reduzir linhas, remover linhas em branco. Tá? É o que tinha acontecido com esse aluno, com esse colega de nosso aí. Fechar e aplicar, mesmo que você não tenha linhas em branco, sendo que não tem problema nenhum, mas aconteceu isso com ele. Então tá aqui, olha, eu tenho o quê? Eu tenho a tabela de movimentações. O que eu vou precisar fazer aqui? Tá? Aqui nesse projeto em questão, eu vou criar uma tabela de data, uma tabela calendário. Né? Nós vimos aí várias formas de criar a tabela calendário e dessa vez eu vou criar a tabela calendário de uma forma diferente. É uma forma bem mais fácil de se criar a tabela calendário, que é uma tabela oficial de data. Como que eu faço para criar a tabela calendário? Vamos lá. Eu venho aqui, né, na parte de dados, onde eu já estou, e vou clicar aqui em nova tabela. Tá? Vou chamar essa tabela aqui simplesmente de calendário. Vou só chamar ela de calendário mesmo. Calendário é o quê? Vai ser o nome da tabela, né, de data. E vou usar essa fórmula aqui, ó, calendar auto. E o calendário auto faz? Ele analisa as datas que você tem ali dentro da sua tabela, das demais tabelas que você tem no seu projeto,
e ele cria automaticamente uma tabela calendário, tá? Aqui, ele veio cá e criou para mim a tabela calendário de 2019 até 2021. Ou seja, ele analisou aqui essa coluna de data, que começa em 2019 e finaliza em 2021, né? E criou para mim de forma automática ali a tabela calendário. Tá? Então, isso é uma forma de você criar uma tabela calendário. Agora, eu vou mostrar aqui ó, por que eu não quis transformar essa coluna aqui, né, numa coluna no formato texto. Que olha para você ver. Ela está um pouco confusa para mim. Ela está começando aqui na linha 6. O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou clicar nessa setinha aqui, olha, e vou marcar, classificar em ordem crescente. Tá? Só para mim ter uma visão melhor. Se eu tivesse deixado ela no formato texto, ele não conseguiria classificar de ordem crescente, tá? Não iria classificar. Até porque, eu quero classificar de ordem crescente? Porque o fluxo de caixa segue uma sequência, né? Segue uma sequência. Então, para não ter nenhum tipo de problema, eu criei aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar algumas colunas adicionais aqui na tabela calendário, que eu possa vir utilizar no meu projeto, tá? Esse date aqui, automaticamente, quando você cria uma tabela calendário, ele cria uma coluna, né? Ele cria uma coluna e ele chama ela de quê? Ele chama ela de date. Eu vou chamar ela de datas. São as datas que eu tive movimentação dentro do meu fluxo de caixa. Eu vou novamente aqui agora em calendário, eu vou criar aqui uma coluna adicional. Imagine que eu queira fazer uma análise por ano ali do meu fluxo de caixa. Eu tenho mais de um ano aqui no fluxo de caixa. Ele inicia em 2019, ele vai até 2021. Então, como é que eu faço? Vou marcar calendário, vou clicar aqui em nova coluna, tá? Vou chamar essa coluna aqui de ano, tá? Ano. Depois do igual, eu vou utilizar a fórmula DAX, que vai extrair aqui dessa coluna o ano, que vai ser o quê? A fórmula chamada year. O year, ano em inglês, ele vai extrair aqui dessa coluna, ele vai extrair aqui para mim, né, a questão aqui do meu ano. Tá? Ano, eu tenho que me referenciar a esse cara aqui, a essa coluna. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar essa coluna de quê? Ela é a coluna calendário datas, não é isso? Ela é a coluna datas que pertence à tabela calendário. Eu posso digitar datas que ele aparece, olha aqui, porque ela chama-se datas, né? Eu posso também digitar aqui calendário, olha, ele também aparece. Vem com o teclado, o ideal é tentar aprender a você trabalhar com a setinha do mouse, do teclado, não ficar mexendo aqui no mouse, você ganha produtividade. Selecionei, eu posso dar tanto um tab, tanto um enter, né? Venho aqui, fecho o parênteses que eu abri, eu tenho que fechar. Eu criei aqui uma coluna ano, certo? Criei uma coluna ano. Vou também agora criar uma coluna mês. Pode ser necessário uma análise por mês. Mesma coisa, calendário. Vou chamar aqui, né, uma nova coluna. Vou chamar essa coluna aqui de mês. Pessoal, outra coisa, eu até tenho nos meus materiais, nas apostilas, muitas das vezes aqui eu coloco o acento, né? É bom você evitar um caractere especial, acento, cedilha, né? Porcentagem, no nome de uma coluna, no nome de uma medida. Evitem, tá? Porque isso vai dificultar depois localizar essa coluna, localizar essa medida, tá? Caso depois você queira que apareça de forma correta na parte visual, você consegue alterar. Eu vou colocar aqui, tá?
a fórmula que vai extrair o mês aqui dessa data, que é o quê? Que é a fórmula month em inglês, né? Mês. Né? Mesma coisa, calendário, datas, que é a principal, vou fechar o parêntese e vou dar o enter aqui. Tá? E vou dar o enter aqui. Eu vou criar aqui agora, pessoal, uma fórmula que vocês não viram ainda. Eu vou criar aqui uma fórmula onde eu quero que seja exibido o mês abreviado e o ano com 4 dígitos. Eu quero aqui, ó, o mês abreviado e o ano com 4 dígitos. Tá? Qual vai ser a fórmula aqui? A fórmula é start of month. Ele vai me indicar aqui, né? Ele vai pegar aqui dessa coluna, vai pegar essa coluna aqui e vai identificar o quê? Né? O mês que está o mês inicial daquela coluna. Só que eu vou criar depois uma outra formatação. Olha que interessante. A gente usou o format, né, anteriormente. Vou chegar aqui. Eu tenho sempre que marcar aonde eu quero criar nova coluna. Mas eu quero criar aqui em calendário, nova coluna. Vou chamar ela aqui de mês, sem o acento, né? Barra ano. Lembrando que aqui é o nome que eu quiser, né? O nome que eu quiser é o nome da coluna. Depois do igual, eu vou usar a fórmula start of month, início do mês, né? Start of month, tá? E vou apontar para quem? Para essa primeira coluna. Eu venho aqui e vou colocar assim, ó, vou colocar calendário, datas. Vou fechar aqui o parêntese e vou dar o enter. Mas, Fabrício, não ficou igual você informou que seria o mês barra ano. O que eu posso fazer aqui? Aqui em formato, eu posso escolher o formato de exibição. Vejam que tem vários formatos de como que eu queira que aquela data apareça. Mas no formato que eu expliquei para vocês, o mês abreviado e o ano com 4 dígitos, ele não aparece aqui para mim. Eu não achei, olha. Ele não aparece aqui para mim. Tá vendo? O mês abreviado e o ano com 4 dígitos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar aqui em cima, olha. Como que é o mês abreviado? É o ano, é o Y 3 vezes. 1, 2, 3. Ele aparece aqui, mas com uma barra, tá vendo? Olha. 1, 2, 3. Só que com 2 dígitos, né? Barra. Como é que é opa, no caso aqui é o M, né, pessoal? 3 vezes, né? Porque é o month de mês. 1, 2, 3. Barra Y 4 vezes, que vai ser o ano com 4 dígitos. Ele vai agora transformar aqui, ó, tá vendo? Olha, o mês abreviado barra o ano. Se eu colocar um quarto M aqui, o que vai fazer? Ele vai colocar o mês completo. Mas pode ser que eu não tenha espaço físico. Vou vir aqui e vou apagar isso aqui e vou dar o Enter agora. Eu criei o mês abreviado, tá? E para finalizar, eu vou colocar o nome do mês. Nome do mês. O nome do mês aqui, olha, como é que eu vou fazer aqui com o nome do mês? Eu vou usar de forma diferente. Vou vir aqui, ó, calendário. Vou chamar aqui uma nova coluna. Vou chamar ela aqui de nome do mês. Igual, vai ser o quê? Calendário, né? A tabela calendário datas, não é isso? Que é a principal, que é essa daqui, olha. Estão vendo? Que é essa daqui. E vou chamar ali o ponto mês. Olha que interessante aqui, ó. Ponto mês. Vou fechar o parêntese e ele vai aparecer o nome do mês. Opa, deu errado, vamos ver aqui. Tá? Acho que ele faltou aqui. Ele faltou aqui, não. Ele sobrou um parêntese, né? Não tem esse parêntese aqui. Ele não sobrou, faltou esse parêntese.
Lembrando, quando eu venho aqui agora, nesse terceiro botãozinho, que é a parte de relacionamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar a tabela movimentações, que é a minha tabela com os fatos, eu tenho que fazer uma ligação dela com a minha tabela calendário. Qual que é a coluna em comum? É a coluna, eu tenho data aqui, eu tenho datas aqui. Essas são as duas colunas em comum, tá? Então, o que eu faço para fazer esse relacionamento? Eu vou clicar, segurar com o mouse e arrastar para o data. Eu montei o relacionamento. Se eu não montar o relacionamento, eu não consigo fazer essa análise. Então, perfeito. Criei aqui, né, a tabela calendário e criei a tabela movimentações. O que é necessário criar agora aqui, pessoal? Eu tenho que criar agora os indicadores, né? O fluxo de caixa. Eu quero saber o quê? Eu tenho diversos indicadores que eu tenho no fluxo de caixa. Eu quero saber qual que é o saldo total, qual que é o saldo final, qual que é o saldo inicial, o total de entrada, o total de saída. A gente tem que saber todas as informações. No fluxo de caixa tem que saber o valor que entrou, o valor que saiu, a margem de lucro. Já que eu tenho entrada e eu tenho saída, eu quero saber qual que é a margem que essa empresa teve de acordo com a entrada e saída. Então, eu tenho que criar aqui o quê? Uma tabela de medidas para colocar os indicadores. Como é que eu faço isso? Menu, página inicial, eu venho aqui inserir dados, né? E vou chamar aqui uma tabela chamada medidas. Lembrando, essa medida, tabela medida, é uma tabela com os indicadores. Ela vai ser a única tabela que eu não vou ter o quê? Relacionamento. Ela vai ficar sozinha. Eu não consigo relacionar uma medida, que é um valor único, com uma tabela, né? Então, eu não consigo fazer essa união. E eu não vou ter problemas com isso. Beleza, perfeito. Vamos lá. Qual seria aqui, tá? A primeira fórmula aqui que eu devo fazer aqui. Vamos pegar aqui, vamos analisar esses dados aqui em movimentações, né? Então, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Primeira coisa aqui em movimentações é o que? Eu posso fazer somar essa coluna. A partir do momento que eu somar essa coluna, eu vou ter o saldo. Por que eu vou ter o saldo? Eu vou ter valores aqui, né? Quando eu somo uma coluna e eu tenho no meio valores negativos, ele não vai considerar como positivo, não. Ele vai retirar daqui. Então, aqui, o saldo, né? O saldo é o quê? É a soma dessa coluna aqui, né? Qual que é o resultado do saldo? Teoricamente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser esse resultado aqui, que é o último valor que eu tenho lá, é o meu último registro, né? Que foi lá no final de dezembro. Como que eu somo essa coluna? Eu tenho uma fórmula chamada SUM, que é a fórmula de soma. Vou vir em medidas, vou clicar aqui em nova medida, vou chamar ela aqui de saldo, e vou fazer o quê? SUM, que é uma soma, não é isso? Vou somar quem? Eu vou somar a tabela movimentações valor. Vou fechar aqui o parêntese, vou dar um enter aqui. Lembrando, quando você cria uma medida, você não visualiza o valor da medida. É diferente aqui quando você cria uma coluna calculada. Eu vou clicar aqui nessa parte aqui de relatório, vou clicar aqui no cartão, colocar o cartão aqui e vou trazer o saldo para cá. Então, olha aqui, ó, 1,86 milhões. Vamos ver se bateu? Movimentações, tá aqui, ó. O último, por isso que eu ordenei aqui, estão vendo, pessoal? Olha aqui, ó. 1,85 milhões, né? O que aconteceu ali? Ele arredondou.
né? Isso é um valor muito importante, né, pessoal? Então, eu não posso considerar esse arredondamento. Tem que retirar isso aqui. Como que eu faço? Eu vou vir aqui, selecionei aqui o cartão do saldo, né? Venho aqui na parte de formatar o seu visual. Esse valor é o valor que eu tenho que alterar. Vou vir aqui em valor do balão, né? Onde está aqui em unidades, eu vou colocar o quê? Milhares. Então tá aqui, ó, 1,8595. Vamos ver se bateu? 1,8595. 947. É porque o que acontece? Aqui está com 3 casas decimais. Certo? O acumulado, o que eu faço aqui para ficar perfeito? Vou clicar aqui e aonde está alto, ele seria o que? A quantidade de casas decimais, eu vou colocar somente 2 casas, né? Aqui não é um posto de gasolina que eu tenho 3 casas. Vou colocar aqui 2 casas decimais. Pronto. Agora o valor bateu, olha. 1,85. Opa, peraí. Não. Aqui, na verdade, ele não tem centavos, né? Ele não tem centavos. 1,85947. 1,85947. Vai ser isso aqui mesmo, tá? Aqui ele deu 1,85. Se eu vier aqui e colocar, na verdade, então tem que ser esse aqui que eu vou colocar. Não, é isso mesmo, pessoal. 2, 3. Isso, 1,847. Esse ponto 7 é a terceira casa decimal aqui, né? Vou deixar ela dessa forma mesmo aqui. Vou deixar ela com 2, tá? Ele vai me atrapalhar depois para colocar na exibição. Então, perfeito. Eu somei o quê? Eu somei aqui todo o saldo. Perfeito? Pessoal, agora vem um pouquinho de dificuldade. Não dificuldade, é uma forma que nós vimos aqui em vários projetos. Aqui, em valor, eu tenho o quê? Eu tenho entradas, que são os valores positivos, perfeito? E eu tenho o quê? E eu tenho saídas, né? São entrada e saída. Imagine que eu queira somar o total das entradas. Eu só quero somar entrada. Eu não quero fazer a soma aqui de saída. Eu quero criar uma medida que vai somar as entradas. Eu quero uma medida que vai somar as saídas. Como é que eu faço aqui? Para mim somar somente entrada ou saída. Eu tenho que utilizar o calculate, né? O que é o calculate? Ele vai me permitir ali usar um recurso de filtro. Isso que é o calculate, né? O que é o calculate? Eu vou falar com ele assim, olha, some para mim essa coluna, né? No caso do cálculo da entrada. Mas eu só quero que você some quando em movimentação tiver escrito entradas. Se aqui em movimentação não tiver escrito entradas, não é para você somar. Tá? Então, no caso, eu vou fazer uma regra para ele somar só quando tiver entrada. Aí eu vou ter o total de entrada. Depois eu vou fazer o contrário. Some somente quando tiver saídas. Ele pega e vai somar para mim. Vou fazer isso aqui. Eu venho aqui em medidas. Nova medida. Eu vou chamar essa medida de total entradas, são os valores que entrou no meu caixa, e vou fazer o quê? Calculate, né? Vou fazer o quê? Somar a coluna valor, some para mim a coluna valor, né? Que aqui vai ser a movimentações, né? Movimentações valor, certo? Só que eu só quero que você some
quando em movimentações... Opa, não achei. Isso aqui, essa vírgula aqui, não. Vai ter sim. Tá? Mas eu só quero que você some quando a movimentação... Aqui, movimentação entrada, né? A movimentação... movimentação, né, pessoal? Porque a tabela chama movimentação e a coluna movimentação é onde ela fala se é entrada ou saída. Somente quando, dentro da tabela movimentação, a coluna movimentação, vou dar um zoom aqui, tá? Um zoom aqui, esse negócio atrapalha, né? Estiver igual a palavrinha o quê? Entradas. Fecha aqui aspas duplas, fecha o parênteses e dou enter. Tá? Então, olha aqui para vocês verem outra coisa, outra dica, pessoal. Se você quer deixar, não quiser fazer a fórmula em uma linha só, você pode fazer isso aqui, ó. Calculate, é o Shift Enter. Shift Enter, vai para a linha de baixo. Façam isso. É somente a parte visual. Só para quando eu não queira fazer numa linha só, tá? Então é isso aqui, ó. Calculate, que é o que me permite depois colocar o filtro no final, some para mim a coluna movimentações valores, mas some somente quando essa coluna aqui tiver escrito entradas, né? Qual que é essa coluna aqui? Só para vocês verem onde eu quero chegar. É essa coluna aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ficou um pouco duplicado, porque a tabela chama movimentações e a coluna também chama movimentações. Então, ele somou somente quando tiver entrada. Eu vou vir aqui agora, vou colocar um outro cartão e vou colocar aqui total de entradas. Está em milhões, eu quero ele em milhares. Certo? Milhares. Vou fazer a mesma coisa com saída. Eu quero saber agora o total de saída. Eu poderia dar um Ctrl+C, Ctrl+V na fórmula, né, pessoal? Para ficar mais fácil. Mas eu não quero fazer isso, não. Quero criar de novo. Nova medida. Vou chamar ela aqui de, né, total saídas. Não coloquei o acento. Calculate. Tá? Calculate, né? Some para mim, sum, né? Só marquei a coluna valor, só que eu só quero que você some quando, né, movimentação tiver escrito com a palavra saída. Pessoal, aqui, com acento ou sem acento? Da mesma forma que está escrito lá. Se lá está com acento, eu tenho que pôr o acento aqui também. Eu acho que é saídas. Vou fechar o parênteses e vou dar o enter aqui. Tá? Vou vir aqui agora. Vou colocar um cartão. Total saídas. Tá? Saída é um valor negativo. Certo? Só que eu não quero isso, não. Então, vou vir aqui. Vou só mudar aqui para milhares, tá? Vou só vir para milhares. Ia ficar feio, né? O total de saída, um valor negativo. Ficaria feio. O que eu posso fazer isso aqui? Eu vou vir clicar em total saídas e simplesmente vou colocar um menos aqui. O que isso significa? Eu estou pegando isso aqui e multiplicando. Na matemática, menos vezes menos é mais, né? Usando a regra da matemática, menos vezes menos é mais. Transformou o que era negativo num valor positivo. Então, total de entrada, saldo, total de saída. Certo? O que mais que a gente pode fazer aqui, pessoal? Tá, vamos lá. Se eu tenho aqui, vamos ver se eu já consigo fazer uma parte de margem.
Vamos lá. Se eu consigo calcular aqui a margem. Não consigo. Consigo calcular a margem. O que é a margem? É o saldo, o total do saldo dividido pelo total de entrada. Eu tenho aqui o saldo, eu tenho aqui o total de entrada. Então, eu já consigo calcular a margem. Medidas, botão direito, nova medida. Eu vou chamar ela aqui de margem de lucro. Vai ser igual, né? O meu saldo. Se eu colocar o colchete, eu vou listar todas as minhas medidas. Saldo dividido por quem? Saldo dividido pelo total de entradas. Eu vou ter aqui a margem. Lembrando que a margem, como é que ela funciona? A margem é um valor em porcentagem, margem de lucro. Eu coloquei aqui, opa, não coloquei fora, né? Margem, tá? Cliquei aqui assim sobre a medida em questão, venho aqui e marco o sinal de porcentagem. Então, a margem é o quê? Eu tive uma margem de lucro de 47,41%. Tá? Perfeito. Pessoal, eu vou fazer uma fórmula aqui. Ela nem era necessário, não, mas eu vou fazer essa fórmula aqui. Eu quero saber, pessoal, qual é o saldo inicial e o saldo final, de forma automática. Eu vou criar uma fórmula que ele vai procurar para mim aqui, dentro, tá? Dentro aqui de movimentações, tá? O saldo inicial, que é esse aqui, né? Esse aqui é o meu saldo inicial, né? Na verdade, é aqui, né, pessoal? Né? Que é em acumulado. E vai pegar de forma automática também aqui o meu saldo final. São duas formas, tá? Eu vou criar isso aí, pessoal, porque depois eu posso usar um recurso de filtro, tá? Não filtro calculate. Usar ali a questão de colocar um segmentador de dados e fazer uma análise ali. Então, quando eu colocar um segmentador de dados, por exemplo, de data, aí eu quero analisar até o dia 4 de dezembro, ele vai pegar o saldo final do dia 4 de dezembro. Tá? Então, por isso que eu vou ter que criar uma fórmula diferente aqui para pegar esse saldo final. Como é que eu vou criar essa fórmula? Eu vou criar uma fórmula que vai procurar um valor, que é o lookup value. Lookup value é uma fórmula que nós não vimos ainda. Vou pegar aqui em medidas. Olha, essa fórmula é um pouquinho mais complexa. Nova medida. Vou chamar ela de saldo inicial período. Saldo inicial do período. Look, procurar, né? Lookup, procurar valor. Essa que é a fórmula. Veja que ela tem muitas nuances aqui, tá? Então, lookup value. O que eu vou fazer no primeiro lookup value? Eu estou procurando aonde? Qual coluna que eu estou procurando? Eu estou procurando a última coluna que é o acumulado. Eu quero pegar ali a última coluna que é o acumulado. Estou procurando um valor ali. Então, vou procurar a coluna movimentações acumulado. Veja que ele já me mostrou aqui, ó. Resulte coluna. Qual que você está procurando? Eu vou para a segunda agora, vírgula. Agora ele já marcou de azul o que eu estou procurando. Eu estou procurando aqui ele fala o seguinte, qual coluna você está procurando? Ela é bem complexa. Movimentações, né? Número da movimentação, que é aquela primeira coluna, porque eu quero o saldo inicial do período. Então, o que acontece? Cada movimentação tem uma numeração, tem uma ordem, por isso que eu não transformei ela em numérica.
Então, eu estou dizendo o quê? Que eu estou procurando na coluna número de movimentação, que é aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquela ordem. E o que eu estou procurando? Vírgula. Eu estou procurando o menor valor. Como é que eu vou colocar o menor valor? Eu vou colocar aqui min. Min de menor. Min, procurando o menor valor aonde? Na movimentação. Opa, movimentação, valor. Número da movimentação, na verdade, aqui, né? Número da movimentação. Eu vou pegar aqui. Deixa eu vir aqui agora, para ficar fácil. Eu vou colocar o Shift Enter aqui de cada cláusula para explicar para vocês. O grande. Então, vamos lá. Eu quero pegar o saldo inicial do período. Aí eu uso uma fórmula DAX, vai procurar um valor. Lookup Value. Eu estou procurando aonde? Na coluna acumulado. Qual que é acumulado? Essa coluna aqui, ó. Eu estou procurando aqui. O menor valor aqui do acumulado. Tá? O menor valor do acumulado. Aí eu falo o seguinte, mas o menor valor do acumulado, aqui eu estou procurando o quê? A coluna número de movimentação, que é essa coluna aqui, e eu especifico a regra. Qual que é a regra? Eu quero o menor valor do número de movimentação. Qual que é o menor valor aqui no caso? É o 1. É o 1 o quê? Se eu colocar todo o período. E se eu especificar que eu quero só esse período de data aqui? Qual que vai ser o menor? Vai ser o 6. Por isso que eu coloquei min. Para quando eu mudar o filtro de data, ele me mostrar de forma automática, dentro daquele período, qual que era o saldo, o menor saldo. Tá? Por isso que eu coloquei daquela forma. E vim aqui e coloquei o número de movimentação. Vou dar um Enter aqui. Se eu chamar aqui um cartão, qual o valor que ele tem que aparecer? Ele tem que aparecer antes ele tem que aparecer esse valor aqui, ó, 1068. Vamos lá ver. Saldo inicial período, tá? Arredondou, eu venho aqui, valor do balão e vou colocar aqui milhares. 1000. Ele arredondou ainda, né? Deu certinho, 1068. Perfeito? Vamos agora pegar o quê? O saldo final. Tem que refazer toda essa forma. Mesma coisa, eu poderia vir cá, pegar a fórmula, usar essa mesma fórmula. Só vou trocar esse min por max. Mas eu quero fazer de novo. Então, vamos lá. Medida, nova medida, saldo final do período é igual aqui lookup value, vou reduzir aqui um pouquinho o zoom, tá? Lookup value, né? Aí ele me pergunta, Fabrício, lookup é procura. Qual coluna você está procurando? A coluna movimentações, saldo, não é isso? Acumulado, né? Que é o final, certo? Eu estou procurando o quê? O que eu estou procurando ali? Eu estou procurando a coluna número da movimentação. Então, vou vir cá em movimentação, estou procurando o número da movimentação. E qual o número da movimentação você está procurando? O maior. Qual que é o maior? É o max. Max é o maior. O maior da coluna movimentação, número de movimentação. A fórmula ela é complexa porque ela tem várias variações. Eu vou dar um Enter aqui. Vou colocar aqui agora um cartão. Vou colocar aqui agora um cartão. E vou pegar aqui o saldo final, que ele tem que ser o quê?
Qual o valor que ele teria que ser aqui? Mas se você tiver acertar isso aqui, ele tem que ser esse último valor aqui, ó. Esse último valor aqui, ó. Esse aqui é o final. Vamos pegar aqui, olha. Saldo final do período. Certinho, que é isso aqui. O que que falta aqui agora? Só colocar ele, né, em milhares. Bateu certinho. Correto? Pô, tá repetindo, não tá repetindo, não. Está repetindo o valor, mas quando eu for criar a parte visual, eles vão ter funções diferentes, tá? Ó, pessoal, eu acho que é isso aqui, tá? Eu acho que a gente não vai ter mais nenhuma medida, não. Vamos agora criar para a parte visual. Eu vou aqui na página 2, tá? Não vou fazer essa mistureba aqui, não. Vou aqui na página 2 e vou criar a parte visual. Primeira coisa, eu vou colocar a logomarca da empresa aqui. Então, eu vou vir aqui, olha. Chegar aqui, ó. Vou entrar no meu site. Vou vir com o botão direito aqui, ver imagem de fundo. Vou copiar minha própria logo. Vou salvar ela aqui em downloads. Tá? Vou vir aqui agora e vou inserir imagem. Vou colocar aqui a minha imagem aqui. Vou colocar a minha imagem aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essas medidas aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma forma. Vou colocar uma forma aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer um negócio bacana aqui. Estilo, né? A cor da fórmula aqui. Se eu posso eu consigo colocar um degradê nela. Um gradiente, mas ele é baseado em valor. Cores, não. Eu queria colocar um gradiente dela, mas não baseado em valor. Vamos colocar, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Medidas, saldo. Não, não vai ficar bacana. Vai ter que ser uma cor sólida mesmo, pessoal. O Power BI aqui nesse quesito aqui de cores, ele não é bacana. Sombra, brilho, ação. Não vai ter como a gente colocar aqui. Vai ser esse azulzinho mesmo aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar. Vamos ver se vai ficar bonito desse jeito que eu estou querendo montar aqui. Vou colocar aqui. Vou vir aqui inserir. Vou colocar uma caixa de texto. Vou chamar ela de fluxo de caixa. Vou centralizar. Vou colocar ele aqui 40. Negrito. Colocar ela aqui em cima. Vou vir em efeitos, vou tirar a tela de fundo. Pronto. Aqui, ó. Fluxo de caixa. Vou colocar ele branco. Perfeito. Vou fazer isso aqui, quer ver? Vou vir cá nessa forma, no estilo dela aqui, vou tirar dela a borda, aqui também eu vou tirar dela a borda. Pronto. Vou colocar o fluxo de caixa aqui.
Vou pagar a logo aqui. Vou vir pegar uma fórmula aqui arredondada. Vou vir aqui, vou colocar ela aqui nesse cantinho. Vai na cor branca. Aqui assim. Vou agora novamente aqui no inserir, imagem, vou pegar minha logo e vou colocar dentro daquele retângulo ali, por exemplo, vai ficar bacaninha. Ficou. Certo? Não ficou lindo não, mas tá bacana. Perfeito, ótimo. E aqui eu vou colocar os cartões. Primeiro cartão que eu vou colocar aqui, que eu acho que é interessante, é o saldo. Acho que o primeiro cartão aqui é o saldo. Então, eu vou vir aqui, olha, não quero repetir nada. Vou colocar o cartão. Vou pegar aqui a medida saldo. Vou colocar ela aqui. Vamos agora posicionar ela aqui. Eu quero que ela fique aqui. Eu não quero esse texto pequenininho, que é o rótulo. Eu vou diminuir aqui o valor do balão para 26. Acho que ficou bacana. 26. Ficou bacana. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui um título, né? Que vai ser o que? Saldo. Vou alinhar esse título aqui completamente à esquerda. Vou tirar esse fundo aqui. Vamos ver se vai ficar bacana do jeito que eu estou querendo. O saldo aqui no valor do balão, eu vou colocar ele na cor branca. Vou colocar o título também aqui na cor branca. O título na cor branca. E, nossa, não gostei. Vou vir aqui em geral, efeitos, vou colocar uma fronteira visual e uma sombra. Ficou bacana. Ficou legal. Aqui o saldo. O saldo é esse aqui. Saldo, né, já 9,3, pode ser que demore muito. Eu vou vir cá, não. Opa, vou só transformar ele aqui em milhares, né? Pronto, saldo. Ctrl C, Ctrl V. Opa, eu tô com preguiça, vou fazer isso aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, olha. Tá vendo? Para não ter que ficar reformatando a medida. Mas eu poderia fazer isso aqui também, olha. Eu poderia simplesmente chamar um novo cartão aqui, olha. A segunda aqui vai ser o quê? Vai ser o total de entradas. Total de entradas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar nesse cartão a medida total de entrada. Vou pegar esse cartão de cima, página inicial, pincel de formatação, passar a formatação para cá. Aqui eu vou pegar qual que é o tamanho dele, olha, aqui em geral, propriedades, ele é 275 por 70. Eu venho aqui, geral, largura 275, altura 70. Porque ele não copia o tamanho, né? O que falta aqui agora é o quê? O título. Qual que é o título desse aqui? Esse aqui é o quê? Entradas. Entradas. Ficaram de tamanho diferente. Não, porque aqui está maiúsculo e outro minúsculo, né? Por isso que esse cara de tamanho diferente. Título. Entradas. Tá? Depois eu vou alinhar a posição aqui. Entradas. Vamos agora pegar aqui um outro que vai ser o quê? Saídas, não é isso? Saídas, total de saídas. Vou vir aqui no título. Vou colocar saídas. Daria para fazer até maior. Não, mas eu vou aproveitar, vou colocar um filtro ali. Vai ser isso que eu vou fazer. Aqui eu vou colocar
o saldo, eu vou colocar aqui a margem. A margem. Não gostei da margem, não. Por que a margem ficou assim? Margem de lucro. Vou clicar aqui em margem. Porcentagem. Porque minha margem é outra coisa. Minha margem é 4,7. Só que é uma coisa selecionada. Margem de lucro. Ah, tá. Ele está arredondando, né? Por isso. Alto. Isso. Pronto. Vou chamar ele aqui de margem. Vou pegar agora aqui o saldo inicial no período. Saldo inicial. E aqui embaixo vai ser o saldo final do período. Valor aqui vai ser saldo final, certo? Mesma coisa que ele não veio aqui para milhares, né? Vou colocar ele aqui em milhares, vamos colocar aqui em milhares. O que eu quero fazer aqui é isso aqui, ó. Descer todo mundo aqui para o finalzinho. E vou ver se vai ficar bonito aqui um segmentador de dados para mim analisar o fluxo de caixa no período. Eu acho que vai ficar um pouquinho pequeno para mim colocar aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu venho aqui agora na de calendário, pego a data, jogo para cá. Estão vendo? Olha, então eu consigo aqui fazer uma análise, olha. Eu consigo fazer uma análise aqui por período, né? Por período. Aqui, por exemplo, olha, né? Olha que interessante, vejam, olha aqui. Qual que é o saldo inicial? 207 mil. Então, nesse período aqui, olha, que tá iniciando aqui no dia 10 de janeiro, o saldo inicial já estava aqui. Se eu vim cá e mudar para aqui, ó, 20 de julho, o saldo inicial em julho estava em 286 mil. Eu posso pegar e voltar aqui também, ó, voltar a parte que ele vai trabalhar no saldo final. Estão vendo? E veja que interessante, olha, o saldo inicial agora e o saldo final é diferente aqui do saldo, por isso que eu fiz esse recurso. Vamos pegar aqui agora. Como é que eu vou fazer para deixar isso aqui bacana? Geral, efeitos, tira a tela de fundo. Nossa, agora vai ser relação para colocar isso aqui tudo branco. Vamos pegar aqui, olha, visual. Ele está entre cabeçalho, aqui, ó, valores, branco, ou deu certinho. Pronto, agora ficou bacana. Só pegar os valores aqui. Isso, pronto, ó. Feito. Começou a ficar bacana esse fluxo de caixa. Vamos agora, pessoal, trabalhar aqui o seguinte. Eu quero pegar aqui o seguinte, não vou ser muito visual, não. Eu quero ter uma classificação da saída. Eu quero saber aqui, entendeu? A saída aqui, eu vou criar um gráfico de barras aqui para me saber quais foram as principais saídas. Eu vou utilizar esse gráfico de barras aqui, ó. Vou clicar aqui, olha, vou colocar esse gráfico de barras aqui. Eu tenho aqui uma coluna, né? Uma coluna aqui chamada classificação, tá? Uma classificação. Então, eu tenho essa coluna aqui, olha aqui, ó, classificação no eixo X. E no eixo Y aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui
o total de saídas. Veja que ele vai colocar, ele analisa para mim aqui, tá vendo? Olha, o total de saídas. Eu vou vir aqui agora e vou... Eu posso fazer aqui, eu não posso deixar ele muito grande. Primeiro eu vou encaixar os gráficos aqui. Então, aqui eu já vou habilitar aqui também um rótulo de dados para mim ter informação dessa saída. Depois eu vou vir aqui, né, na parte de detalhes. Vou colocar um outro gráfico aqui, um indicador, para mim colocar uma margem. Imagina que eu não tenha uma meta de margem, eu vou criar uma meta de margem agora. Então, eu vou colocar aqui o indicador, né? Imagine que seu gestor indicou que a margem da sua empresa ali, né, de acordo com o fluxo de caixa, ela tinha que ser ali de no mínimo 50%. Né? Então, aqui em valor, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a minha margem. Em valor, eu coloco a medida margem. Tá? E aqui em destino é a meta, onde eu queria chegar. Só que eu não criei uma meta. Eu vou vir aqui em medidas, nova medida, e vou criar aqui uma medida chamada meta margem. Nesse caso aqui, eu vou definir ela como na mão mesmo, 0,50. Vou transformar ele em porcentagem. E em valor de destino, eu vou colocar aqui, né? Ou seja, a nossa meta de margem era de quanto? Era de 50%, só que nós não batemos, nós quase chegamos aqui a uma margem de 40%, uma margem ficou em quase 47%, nós não batemos a meta da empresa no que se refere à margem. Deixa eu pegar esse, vou jogar aqui para cima. E aqui embaixo, pessoal, eu vou fazer o quê? Nessa área aqui de baixo. Nessa área aqui de baixo, aqui, eu vou colocar um gráfico que eu vou analisar, né, o saldo, como é que ficou a minha evolução do saldo. Se em algum momento ali eu fiquei com o saldo negativo, como é que foi a minha evolução do saldo. E eu vou utilizar um gráfico que também é um gráfico de tendência. Todos esses gráficos aqui, olha, esse e esse também é um gráfico de tendência, né? Um gráfico de tendência. Tá? Só que nesse caso aqui eu não vou utilizar uma data. Eu vou colocar aqui esse gráfico, é o gráfico de cascata. Olha que interessante. Vai dar certinho esse gráfico de cascata aqui. E eu quero analisar aqui pelo nome do mês. Então, eu vou pegar aqui em categoria, nós criamos aqui na tabela calendário, nós criamos aqui o nome do mês. Certo? E aqui no eixo Y, eu vou colocar o saldo. Eu vou colocar o saldo. Eu vou vir aqui na parte de formatação e vou habilitar um rótulo de dados. E vou desabilitar aqui o eixo Y. Só para não ficar com esse negócio me atrapalhando aqui, ó. O eixo Y. Olha que interessante. Eu tenho aqui uma evolução. Olha, eu vejo toda como que foi a evolução por mês aqui até o saldo total. Então, eu consigo analisar aqui, né, o total de saída, né, e a questão também da evolução. Vou formatar esse gráfico e copiar as formatações. Eu vou vir aqui em geral, efeitos, eu vou colocar uma fronteira visual e uma sombra, eu vou colocar um título, eu vou centralizar o título, eu vou colocar uma cor de tela de fundo para o título, e vou colocar a cor do texto branco para o título. Correto? Vou pegar aqui, pegar o pincel, passar para cá, pegar o pincel, passar para cá. Correto? Ficou sim, ficou muito claro, né? Está muito clarinho aqui esses valores. Então, muito aqui, deixa eu ver se tá no limite. O que eu posso fazer aqui? Acho que esse cara que merece ser mais alto e esse ficar aqui e aqui, aqui e aqui. Não, um espaçozinho aqui fica charmosinho. Vou ficar colado.
E é isso aí. Aqui agora, mais é. Vamos pegar aqui, por exemplo, olha, está muito pequenininho, que eu posso vir aqui. O que é isso aqui? É uma legenda. Então, vem aqui, olha. Vamos procurar aqui agora uma legenda, né? Vou pegar aqui o texto da legenda e vou aumentar. Olha, isso, olha que interessante. Eu estou aumentando, ele não vai mais. Por quê? Ele já viu que o limite aqui é 17. Olha, 16, na verdade, 15, 17. E vou colocar uma cor mais forte. Tá? Colocar uma cor mais forte. Aqui nesses rótulos de dados, eu quero uma cor mais forte, porque o fundo está muito claro. Vou abrir o rótulo de dados, valores, e vou colocar aqui, ó, uma cor mais forte. Posso pôr negrito. Estão vendo aqui embaixo no eixo X? A mesma coisa. Eu vou abrir o X aqui, vou colocar uma cor mais forte e vou pôr negrito. Ficou mais forte aqui. Saldo por nome do mês. Olha aqui. Aqui, olha que interessante, que eu falei com vocês. A medida, eu não coloquei o acento na medida. Aí ele colocou aqui sem acento. O que eu faço? Ele colocou esse título automático. Eu vou vir aqui em título e vou simplesmente só colocar o acento agora no mês, aqui, a parte de execução. Saldo no nome do mês. Total de saída por classificação, margem de lucro e meta de margem. Pessoal, é isso aí. Eu achei que ia demorar muito, cara. Eu achei que ia ser demorado esse dashboard aqui. Ele acabou que não foi, né? Acabou que não foi. Ah, eu vou vir aqui agora e vou apagar aqui essa página, não quero essa página aqui. E tá aí, olha. Né? Então, o meu saldo é de 1 milhão. Eu tive 3 milhões de entrada. Eu tive 2 milhões em saídas. Eu tive uma margem aqui, né, de 47%. O meu saldo inicial, opa, vou colocar ele aqui em milhares. Ele já está em milhares. O que faltou aqui? 1,07 mil. Não, mas é isso mesmo, é porque eu falo isso é pouquinho. Meu saldo final foi de 1.800.000 e eu ainda consigo vir aqui e fazer análises por período. Né? Eu quero analisar somente o mês de janeiro. Olha aqui, ó. Vejam que são 2 anos, né? Eu quero somente o mês de janeiro aqui de 2019. Olha. Só o janeiro. Opa, eu voltei numa data negativa. Somente o mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, eu não tive muita saída, né? O saldo foi de 29 mil, entrou 29 mil, mas não teve saída em janeiro, por isso que aqui ficou em branco, né? Não teve saída em janeiro, a margem foi de 100%, que não teve saída, né? O saldo inicial de janeiro foi de 17 mil, os finalizei janeiro com 30 mil, não gastei nada. Vamos agora colocar aqui mais um mês. Fevereiro, eu também continuei não tendo saída. Vamos ver se isso aqui está certo. Março, aqui eu já comecei a gastar em março. Então, em março, eu já comecei a ter uma saída, despesa administrativa, né? É uma tabela fictícia, né, pessoal? Como você não vai ter um mês, você não vai ter nenhuma saída, você não vai ter despesa, você não paga aluguel, não paga funcionário, não. Então, acaba que é uma tabela fictícia que dá para a gente trabalhar e fazer essa análise aí. É isso aí, pessoal. Finalizou esse dashboard aqui. Vou salvar ele. Vou fazer agora o quê? Vou publicar ele aqui, né? Vou mandar ele lá para o Power BI Serviço. Ah, ó, não tinha salvo, né? Mais opções aqui. Procurar. Upload. Opa. Opa. Aqui, ó. De caixa final.
Vou clicar aqui em salvar. Ele está publicando agora no Power BI Serviço, né? Ele está publicando aqui. Ah, não. Agora que ele vai publicar. Isso. Eu não tinha salvo nada ainda, né? Publicando. Vamos agora aqui entrar numa janela anônima. Vou entrar aqui na Power BI. Entrar. Aqui. A minha conta. Deixa eu até preparar meu telefone celular. Eu faço, depois que você cria uma conta no Power BI Serviço, depois de um certo período, você precisa fazer a autenticação de 2 fatores. Quem criou lá no dia, né, no mesmo dia, teve que fazer a autenticação de 2 fatores. Tá? Eu tenho aqui o Authenticator. Ele está pedindo 76, sim. Ele pede novamente a senha do telefone celular. Eu venho aqui em meu Workspace. No Workspace, no meu caso só tem um, meu Workspace. Eu vou atualizar aqui pela data, para ele pegar o mais antigo, o, né, 29/11, 21/20, bateu o horário, vou clicar aqui. Está aqui o meu dashboard pronto. Vou vir aqui, arquivo, inserir relatório, publicar na web público, né? Vejam bem, né? Informando que há um risco, você está gerando, né? Jogando para fora dados da empresa. Vou clicar aqui. E vou vir no grupo de vocês aqui, pela lição. Publiquei, vou vir no chat também aqui. No chat. Eu nem tinha visto o chat aqui, Fran. Ah, tá. Na versão móvel. Vamos fazer aqui na versão móvel. Bora, bora. Vamos lá. Aqui no móvel aqui, eu vou vir aqui em exibição. Opa, o que foi aqui? Ah, tá. Eu entendi aqui. Exibição. Layout móvel, né? E vou desenhar ele aqui, olha. A questão maior aqui, que vai ficar muito diferente, né? Eu vou colocar a logomarca aqui. Vendo, ó? Vamos lá, vamos pegar aqui. O que, que seria importante aqui? Olha, o fluxo de caixa aqui. Vejam bem. Ah, não. O que, que eu vou fazer aqui? Vou voltar aqui, ver se ele volta. Vou colocar dessa forma aqui. Aqui. Vou vir aqui colocar fluxo de caixa aqui. Mas tá vendo? Eu já tenho que modificar um monte de coisa aqui. Tamanhos, olha, 24. Isso ficou bacana, ficou. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Agora vou colocar aqui. Vamos pegar aqui agora. O saldo seria interessante. Mas olha, veja o que acontece aqui. Né? Ah, não, aqui é porque eu não coloquei o fundo, né? O que eu posso fazer aqui? Só pegar o fundo aqui, olha. Ou eu trago esse fundo aqui, ou eu tenho que vir cá e ficar alterando tudo. Estão vendo? Como assim, por exemplo? Como assim alterando tudo? Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Ele não está branco, o fundo não é branco, eu vou ter que vir aqui agora em valor do balão e trocar as cores. Ou se não, utilizar o fundo.
Aí está me informando. O que você está mudando aqui no layout móvel não vai mudar lá no desktop. Então, no caso aqui, eu tenho duas opções aqui. Uma, ou eu faço, eu coloco o fundo, ou eu vim aqui e vou alterando aqui, né, as cores. Né? Eu tenho essas duas opções aqui. Essas duas opções. Vai ser mais fácil aqui colocar assim, né, pessoal? Aqui, ó. Entrada. Vendo? Entrada, desce aqui a barra de rolagem. Vou aumentar esse retângulo aqui. Saídas. Descer mais a barra de rolagem. Margem. Aqui. Saldo inicial. Saldo final. O filtro aqui, podia ter colocado ele lá para cima, né? Esse filtro. Então, aqui eu tenho que ir me organizando aqui. Esse gráfico aqui, que é o saída por classificação. Olha aqui, já não ficou pequeno para cá. Então, a gente tem que entender qual gráfico vai ficar adequado aqui para o layout móvel, tá? Para o layout móvel. Outra coisa que pode ser feito também é o quê? Você criar uma página para você colocar itens que vai para o layout móvel que não vai ir para o desktop. Também pode acontecer. Mas esse gráfico mesmo aqui para o layout móvel ficou pequeno. Mas não, deu certo. Ó. Ficou pequeno. Desmarquei layout móvel. E agora? Como que eu faço para mandar o layout móvel para a pessoa saber se telefone celular? Eu tenho que vir novamente aqui em página inicial, publicar novamente, para que ele atualize lá. Tá vendo? Ele vai falar comigo agora. Você está substituindo? Não, eu estou atualizando algo que eu já fiz. Cliquei em substituir. Prontinho. Está pronto aí o nosso fluxo de caixa. Perfeito, senhores? Perfeito, professor. Muito bom. Esse aqui foi bacana, né? Para a gente dar. Ah, outra coisa quando você pega do início, assim, fica muito Não, mais fácil de entender. Verdade. Vou não é. replicar. Né? E tinha como fazer melhor, cara, aqui. Tinha como fazer melhor, sabe como? Tinha como fazer melhor? Tinha como fazer ele lá no. Lá no Fazer, Canva, professor? no Canva, fazer ele no Canva ali o fazer o layout, né? Fazer o layout dele ali todo, o layout dele todo ali no Canva ou no PowerPoint. Tinha como fazer ele melhor ainda, entendeu? Fabrício, Oi, diga. tenho algumas questões. Primeiro, para dizer que é muito interessante este dashboard e isso levantou algumas questões que eu já tinha e para fazer, digamos assim, outros projetos, mas é assim, Fabrício, eh, relativamente ao relacionamento, porque ali depois criou uma, uma tabela calendário, não é? Sim, Uma calendário, uma, como é que eu diria? Uma tabela de menção, não é? sim. E automaticamente teve já o relacionamento entre a tabela facto e a tabela dimensão. Não teve. É, Não teve. eu queria, diga, Não, não. não, quando fez a ligação, quando Aí, fez a sim, ligação, sim, sim, corretamente. exato, sim, teve já automaticamente, ele reconheceu.
Uhum. Mas eu já estive a fazer, e eu também já conversei isso com o Fabrício e fiquei de chamar, fazer uma videochamada, pronto, não consegui fazer isso, mas como vi ali, aproveitei já a oportunidade para me explicar. Portanto, caso ele não automaticamente não faz esse relacionamento e nos aparece a tela para editar o relacionamento. Portanto, ali aparece a tabela facto e a tabela, eh, a outra tabela aqui, a tabela dimensão. Depois Uhum. vem ali a cardinalidade e a direção do fluxo cruzado. Como Uhum. é que como é que se faz isso? Porque Não, para não, veja bem, é, eu entendi, é um problema, né? Vamos lá, veja bem. Olha, exato. eu vou colocar aqui várias situações. Eu acho que parou de compartilhar, não parou? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu pegar Parou aqui. não, estamos vendo sua tela ainda. Está na minha tela ainda, né? Então veja bem, olha aqui. Olha essa situação aqui. Vou abrir um notepad aqui. Veja essa situação aqui, ó. Você tem uma tabela. Eu vou colocar ó, tabela, vendas, tá? Essa tabela ela tem código de vendas, código da venda, ela tem nome do cliente, ela tem aqui o CNPJ. O que é o CNPJ, Helder? Aqui no Brasil, é o cadastro Sim, único da sim. empresa, né? O CNPJ aqui é a identificação Fabrício, única da empresa perante o governo. Fabrício, deixa só dizer uma coisa. Está relacionado com a tabela dimensão, podemos dizer a calendário. Está relacionado com a calendário. Não, a da calendário ela é muito fácil, porque a da calendário, se as datas baterem, ele já dá, tiver data com data, ela é muito fácil de relacionar. O que Sim, ocorre mas é errado. eu tive uma que ela reconheceu logo de primeira. E a Uhum, outra não reconhecia. Eu refiz o exercício. entendi. Uma É uma funcionou e outra não. situação de chamar a gente, Helder, pelo seguinte sentido. Veja bem, essa situação aí é o que acontece porque as datas não bateram. Imagine, você tem uma tabela Ok, calendário que tem ano de 2019 e a outra 2018. Se eu tentar unir uma com a outra, elas dão errado. Elas não aceitam. Eu ok. tenho uma calendário que só tem ano de 2019 e a outra só tem ano de 2018. Eu estou dizendo um ano. Pode ser. O que acontece? Para uma tabela unir com a outra, os dados têm que baterem. Por exemplo, o que eu tenho numa coluna, eu tenho que ter na outra. Então, você me chama para me mostrar essa situação, mas normalmente é o quê? Significa que as datas não bateram uma com a outra. As datas não bateram Tá uma bom. com a outra. Entendeu? Apesar de eu ter extraído as datas naquela data, portanto, que Não, foi a data de. eu Mas preciso ver pronto, a sua percebi, situação. É, eu percebi, entendo. percebi, Eu preciso ver. percebi. A outra questão, Fabrício, Hum, é a seguinte: eu não percebi muito bem como é que foi inserida, portanto, a meta margem de 50% no Power BI. não, entendi. Essa, Vamos lá. Vamos voltar aqui, olha. Na verdade, a meta máxima aqui eu fiz ela da minha cabeça. não, eu percebi, mas quando pôs ali no. Quando inseriu aí 50%. Aqui, ó, eu coloquei ela aqui, ó, em valor de destino. Ok, ok. Exato, Valor de valor de destino. destino. Então, o que acontece? O que eu Ok, fiz aqui? Eu não tinha uma fórmula que calculava a meta.
que eu fiz? Eu simplesmente, meu chefe falou que a meta de margem é 50%, meu gestor. Eu vim Ok, aqui em medidas, eu criei uma meta margem e atribuí a ela o valor de 0,50. ok, Entendeu? ok. Essa também está resolvida. Agora, a última questão, Sim, portanto, Fabrício, eu também gostaria de ver a fórmula DAX, que nos ajuda a calcular o, o, o valor acumulado durante um determinado período de tempo. sim. Vamos lá. Tá. No caso, dentro desse projeto aqui, né? Sim, 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 sim. Vou pegar ela aqui, ó. No caso aqui, é essa daqui, olha. Saldo total de entradas que você queria, é essa? Essa daqui, ó, total de entrada, e tem Hum, essa daqui, ó, saldo final do período. Qual das duas? Essa daqui é bem mais dificilzinha. hum, Uma soma somente entrada e saída, correto? Uma soma sim, sim, sim. somente entrada e saída. A outra, ela já faz o quê? Ela já faz aqui, ela faz situações aqui, tá vendo? Movimentações acumulado, né? Essa daqui é a que vai pegar, ela pega o último valor, o saldo final. Essa daqui, a outra pega o saldo inicial. Vamos revisar as duas. Já que você está com dúvida, vamos revisar as duas. Primeiro, vamos pegar aqui a que soma as entradas. Né? O que acontece? Não, não, Fabrício, Hum, eu não estou a me referir somente das entradas, somente das saídas. uhum, Mas eu estive hoje a fazer uma pesquisa e eu tive dificuldade porque eu encontrei algumas fórmulas da DAX que têm a ver com o cálculo do valor acumulado. Tanto pode ser em vendas, podem ser, por exemplo, na minha área, que é na área de construção, por exemplo, nós podemos acumular o valor agregado, sei lá. Eh, Aqui, mas ela durante um período do tempo, relacionado com o tempo. Não sei se percebeu. repete, por favor. Desculpa, repete, por favor. É, Vamos imaginar que nós temos vendas, por exemplo. Temos Sim. vendas ou digamos assim, os fatos ali que aconteceram neste fluxo de caixa. Nós podemos, por mês, por semana, ou exatamente por um trimestre, calcular num determinado ponto, não é? Uhum, Qual foi o valor acumulado que nós tivemos sim. pela fórmula da DAX. A questão da fórmula DAX, que ela ficaria fixa. O que nós fizemos aqui, olha, do saldo, por exemplo, esse saldo aqui, ele é o saldo acumulado. De qual Ok? período? De todo o período. Então, essa fórmula saldo aqui, olha, ela pegou o quê? O saldo de todo o período. Se eu quero determinar um filtro, como assim? Eu só quero o saldo de 2019. Esse filtro aqui, ele que vai filtrar somente 2019. Esse filtro que vai Ok? pegar somente 2019. Vendo? Esse filtro que vai pegar somente aqui 2019. Então, olha aqui, ó, saldo 205 mil, entrada, saída, margem. Então, no caso aqui, a fórmula ela continua o mesmo. Quem vai filtrar o valor é esse gráfico aqui,
que é este aqui, o segmentador de dados. O segmentador de dados, que ele vai filtrar somente por aquele período. Somente por aquele período. Teria como colocar na forma? Também teria. Só que o valor seria um valor fixo. Entendeu? Seria uma data fixa. Isso não é interessante. É interessante que a pessoa consiga controlar ali o saldo ali, né, através aqui dessa parte visual. Tá bem. Está esclarecido. Helder, Sim. sempre que necessário, cara, me chama, a gente agenda aqui no Teams aqui, aqui a gente pega a agenda direitinho, que a gente pega e sana a sua dúvida ali. Só você agendar comigo que eu consigo te encaixar aqui. A gente faz de forma às vezes, individual, que pode ser que não ficou tão claro aqui agora essa explicação em grupo, mas de forma individual você vai conseguir entender melhor às vezes. Pode ser que seja uma dúvida pontual. Sim, tá bem, eu percebi. Eu vou chamar o Fabrício em off e mostrando exatamente o que eu fiz e a minha dúvida sobre o relacionamento quanto à tabela facto e calendário. Não, me chama aí que eu peguei e analiso a sua situação, mano. Perfeito? Sim. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Wagner, Jonathan, Rogério, Sandro, Douglas. Ô, Jonathan, eu te passei os simulados de prova? Não, professor, ainda não. Me chama aí. Você também já está mais avançado, né? Já está o Sandro, já está querendo fazer aqui a parte de prova também. O Sandro, tem várias pessoas que já estão aí indo para a questão das provas, dos simulados. Eu já estou com eles aqui prontos, tá? Vou te passar também, François. Eu estou com 4, ele está em 4, são 4, porque eu estou com ele em inglês, sem resposta, inglês com resposta, português sem resposta e português com resposta. Então, eu estou em PDF, são 250 questões, e as 250 está extremamente atualizado. Então, das 250, vai ter 45 que vai cair na prova, tá? Eu acho que, assim, o objetivo principal é a prova, mas é um valor considerável, não somente a questão de valor, você tem a questão também de deslocamento, né? Você tem que ir lá para o local de prova. Então, assim, ao que se sentirem preparados, né, me chamem. Eu não vou deixar público lá sempre na área de aluno, vão me chamando de forma individual, que eu vou passando. François, eu te passo daqui a pouquinho, eu te passo aí os simulados, beleza? Ô, Francisco, obrigado. Eu já vi lá já postou para mim, eu já vi as questões também. Não, perfeito. Ótimo, bacana, beleza. Então, beleza, pessoal. Boa noite, um abraço e até a próxima quarta-feira. Boa noite, Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom descanso aí. Descanso a todos.